Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer uma imersão profunda na ciência de uma das plantas mais fascinantes e, sem dúvida, mais populares do mundo, a cúrcuma. Nos últimos tempos, a gente tem visto uma onda de notícias e até alertas de agências reguladoras que geraram muitas dúvidas e uma certa preocupação. Então, o nosso objetivo aqui hoje é ir muito além das manchetes. É usar a ciência como nossa lanterna para iluminar a complexidade por trás desses alertas e, juntos, desvendar esse verdadeiro quebra-cabeça farmacológico. E o ponto de partida da nossa investigação é exatamente esta pergunta, que parece um paradoxo. De um lado, nós temos uma montanha de evidências científicas, centenas, talvez milhares de estudos mostrando os benefícios da cúrcuma e do seu principal composto ativo, a curcumina. E do outro lado, agências de saúde como a Anvisa aqui no Brasil, emitindo alertas sobre potenciais riscos, especialmente de danos ao fígado. Como é que essas duas realidades, aparentemente opostas, podem coexistir? Parece que não faz sentido, certo? Pois é exatamente isso que nós vamos entender hoje, passo a passo. E aqui está o gatilho, a origem da nossa discussão de hoje. Este é um print do alerta emitido pela Anvisa, que é muito semelhante, aliás, a outros alertas que foram emitidos na Europa, na América do Norte. É um movimento global. Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro. O objetivo da nossa aula não é criar alarme. Muito pelo contrário. É usar o pensamento crítico e as ferramentas da ciência para compreender o que um alerta como este realmente significa, como ele é gerado e, mais importante, como nós, profissionais e estudantes da área da saúde, devemos interpretá-lo de uma forma racional e equilibrada. Para que o nosso raciocínio seja bem estruturado, eu preparei um roteiro para a nossa aula. Nós vamos começar entendendo a ciência que existe por trás de um alerta sanitário. Depois, vamos fazer a transição da cúrcuma da cozinha para a do laboratório. Vamos mergulhar nos mecanismos de ação da curcumina, analisar o que as evidências científicas realmente dizem, investigar o ponto crítico de quando um benefício pode se tornar um risco e, por fim, vamos integrar todo esse conhecimento na nossa prática clínica. Vamos lá? Bom, para a gente conseguir interpretar corretamente o alerta, o primeiro passo, e talvez o mais fundamental, é entender a ciência por trás dele. E essa ciência tem um nome: farmacovigilância. Farmacovigilância é basicamente o sistema de vigilância da segurança de um produto depois que ele já está no mercado. Pensem nela como um grande radar da saúde pública. Enquanto os ensaios clínicos testam um produto em condições super controladas, com pacientes selecionados, a farmacovigilância monitora o que acontece no mundo real, com milhões de pessoas usando esse produto, cada uma com suas particularidades, com outros medicamentos em uso, com diferentes estilos de vida. É o nosso sistema de sentinela. E este ponto é absolutamente crucial para toda a nossa discussão. Como nasce um alerta? Tudo começa com o passo 1, o relato. O médico, um farmacêutico ou até mesmo um paciente notifica uma suspeita. Olha, meu paciente começou a usar o suplemento X e apresentou uma alteração nas enzimas do fígado. Isso é um relato. Se vários relatos parecidos começam a surgir, os analistas vão para o passo 2. Eles identificam uma associação temporal, um padrão. Estamos vendo vários casos de alteração hepática em pessoas que usam esse tipo de produto. Isso gera o que chamamos de sinal de segurança. É um alerta amarelo, mas, e aqui está o pulo do gato, associação não significa causalidade. O fato de duas coisas acontecerem ao mesmo tempo não prova que uma causou a outra. Para provar a causalidade, é preciso o passo 3, uma investigação científica rigorosa. O alerta, portanto, é o início da investigação, não a conclusão dela. E se a gente olhar com atenção para a própria linguagem usada pela Anvisa no alerta, vemos essa cautela científica. Reparem na palavra-chave, associados. A agência não está afirmando que a cúrcuma causa o dano. Ela está comunicando que foi observada uma associação que merece ser investigada. Isso nos mostra que o caminho correto não é o do pânico, mas o da investigação científica para entender quais são os fatores que podem estar por trás dessa associação rara. Isso nos leva à próxima pergunta. Mas por que um tempero usado há milênios na culinária, de repente se torna objeto de um alerta de segurança? A resposta para isso está na incrível jornada que a cúrcuma fez da cozinha para o laboratório. E a palavra-chave que explica tudo isso é biodisponibilidade. E aqui preciso fazer uma distinção muito clara. O açafrão da terra, aquele pó amarelo que a gente usa para temperar o arroz, o frango, é considerado extremamente seguro. O foco do alerta sanitário não é esse. O foco está nos suplementos, que utilizam extratos altamente concentrados e principalmente em formulações tecnológicas desenvolvidas especificamente para aumentar drasticamente a absorção dos seus compostos ativos. A curcumina, em sua forma natural,
é o que a gente chama na farmacologia de uma molécula teimosa. Ela apresenta enormes desafios. Primeiro, ela tem baixíssima solubilidade em água, o que dificulta a sua absorção. Segundo, mesmo que chegue no intestino, ela tem dificuldade em atravessar a parede intestinal para entrar na corrente sanguínea. Terceiro, ela é instável em pH alcalino, como o do nosso intestino. E quarto, para completar, o pouquinho que consegue ser absorvido é rapidamente metabolizado e eliminado pelo nosso fígado. Por causa de tudo isso, por muito tempo foi um desafio enorme conseguir usar a curcumina para fins terapêuticos. Mas a ciência e a indústria farmacêuticas são persistentes. Para superar esses desafios, foram desenvolvidas diversas tecnologias. As primeiras gerações de suplementos usavam adjuvantes, como a piperina da pimenta do reino, para tentar aumentar um pouco a absorção. Mas as gerações mais novas são muito mais sofisticadas. Nós estamos falando de tecnologias como nanoemulsões, lipossomas, micelas, são formas de empacotar a molécula de curcumina em veículos de entrega que a protegem e facilitam enormemente a sua entrada na nossa corrente sanguínea. E o resultado dessa tecnologia é simplesmente impressionante. Olhem a magnitude da diferença que vemos nestes dados de um estudo. A concentração máxima de curcumina nativa que a gente atinge no sangue é de cerca de 13 nanomols por litro. Agora, olhem a formulação micelar, mais de 510. Isso representa um aumento de quase 40 vezes. Não é o dobro, nem o triplo, é uma ordem de grandeza diferente. E essa maior absorção, essa capacidade de entregar uma dose farmacológica muito maior ao organismo, é a chave para a gente entender tanto a sua maior potência terapêutica, quanto o surgimento de novos questionamentos sobre segurança. Ok, então agora nós temos concentrações muito mais altas de curcumina circulando no corpo. A pergunta seguinte é, o que ela faz? Como ela age? Vamos mergulhar um pouco na sua farmacodinâmica. A beleza da curcumina é que ela é uma molécula que age em múltiplos alvos, o que a gente chama de ação pleiotrópica. Mas suas duas ações principais e mais bem estudadas são a anti-inflamatória e a antioxidante. Na frente anti-inflamatória, ela consegue inibir a ativação de uma via central chamada NF-κB. Pensem no NF-κB como um interruptor mestre que liga dezenas de genes da inflamação. A curcumina vai lá e desliga esse interruptor. Já na frente antioxidante, ela faz algo muito elegante. Além de neutralizar radicais livres diretamente, ela ativa uma outra via, a NRF2, que é o nosso sistema mestre de defesa antioxidante. Ou seja, ela estimula as nossas próprias células a produzirem mais enzimas antioxidantes. É uma ação dupla, potente e inteligente. Tudo bem, a teoria dos mecanismos é muito bonita, mas isso se traduz em benefícios clínicos em seres humanos? Para responder a isso, nós temos que olhar para o que dizem as evidências, os estudos clínicos, e a cúrcuma é uma das plantas mais estudadas do mundo. Este número, 103, é a quantidade de ensaios clínicos randomizados, o nosso padrão ouro de evidência, que foram incluídos em uma gigantesca revisão sistemática com meta-análise publicada em 2024. Nós não estamos falando de 1 ou 2 estudos isolados. Estamos falando de um corpo de evidência robusto envolvendo mais de 7.000 participantes. E o que essa grande meta-análise encontrou? Os resultados são muito claros. Existe evidência de alta qualidade, ou seja, com alto grau de certeza, de que a suplementação com curcumina melhora a glicemia de jejum, reduz a proteína C reativa, que é o marcador de inflamação sistêmica, aumenta o colesterol HDL e ajuda na redução do peso corporal. E, o que é muito relevante para a nossa discussão, vejam só, existe evidência de qualidade moderada para a melhora da enzima hepática γ-GT. Isso é uma pista muito importante. A principal compilação de evidências que temos hoje sugere um efeito benéfico no fígado. Então, aqui o nosso paradoxo fica ainda mais profundo. A melhor evidência disponível, compilada de mais de 100 estudos, sugere um benefício para uma enzima do fígado. Mas o alerta de farmacovigilância fala sobre danos ao fígado. Então, para investigar isso a fundo, vamos olhar para um estudo específico que testou o efeito da curcumina em uma doença hepática. Para isso, vamos colocar este artigo na tela para analisar. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, duplo cego e controlado por placebo, publicado em uma excelente revista. O objetivo era investigar os efeitos da suplementação com curcumina em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica, uma condição extremamente comum, ligada à síndrome metabólica, onde o fígado está sob constante estresse. E os resultados deste estudo são notáveis. Observem a tabela.
Primeiro, houve uma diminuição estatisticamente significativa na quantidade de gordura no fígado, que é o problema central da doença. Mas olhem o mais importante para a nossa discussão. As enzimas hepáticas, ALT e GGT, que são marcadores de estresse e lesão das células do fígado, também tiveram uma redução significativa no grupo que usou curcumina em comparação com o placebo. Ou seja, neste contexto clínico, em um fígado que já estava doente e inflamado, a curcumina demonstrou um claro efeito hepatoprotetor. E não sou eu apenas interpretando. Vejam como os próprios autores concluem o artigo. Pacientes recebendo suplementação com curcumina mostraram uma melhora significativa em parâmetros bioquímicos que são fatores de risco importantes. Isso reforça a ideia de que, em um fígado sob estresse metabólico e inflamatório, a ação anti-inflamatória e antioxidante da curcumina parece ser, de fato, benéfica. Certo. Se a evidência de alta qualidade aponta para benefícios, inclusive hepáticos, de onde, afinal, vêm os raros relatos de lesão hepática? É aqui que nós entramos na parte mais complexa e, na minha opinião, mais fascinante da farmacologia. É aqui que a gente entende que, em biologia, o contexto é tudo. O fenômeno que estamos discutindo tem um nome técnico: lesão hepática induzida por drogas, ou, na sigla em inglês, DILI. E ela pode ser causada por medicamentos, por suplementos, por fitoterápicos. Mas o ponto fundamental sobre a DILI é que, na grande maioria dos casos, ela é uma reação rara e principalmente idiosincrática. Idiosincrático significa que é uma reação peculiar àquele indivíduo, que não é previsível e não acontece com a maioria das pessoas que usam a substância. E por que essa reação acontece apenas em algumas pessoas? Porque ela não depende só da substância, mas de uma complexa interação de fatores. Primeiro, a dose e a formulação, ou seja, o nível de exposição à substância. Segundo, a suscetibilidade individual, que tem a ver com a nossa genética, com as pequenas variações no nosso maquinário metabólico. Terceiro, a presença de doenças hepáticas pré-existentes. Quarto, e muito importante, a polifarmácia, ou seja, o uso de múltiplos medicamentos que podem interagir. E quinto, um fator que não podemos esquecer, a qualidade e a pureza do produto. Será que não havia algum contaminante ou adulterante naquele suplemento específico? Vamos focar um pouco mais nas interações medicamentosas. O nosso fígado possui uma família de enzimas chamada citocromo P450, que é responsável por metabolizar a maioria das substâncias que ingerimos. A curcumina, por sua potente ação biológica, pode influenciar a atividade dessas enzimas. Agora imagine um paciente que já toma um outro medicamento que é metabolizado pela mesma via enzimática. A curcumina poderia, teoricamente, competir com esse medicamento, alterando seu metabolismo e levando a um acúmulo tóxico ou a perda de eficácia. Isso nos leva a um ponto que eu considero uma das mensagens mais importantes da nossa aula de hoje. O mito de que o que é natural não faz mal é um dos maiores e mais perigosos equívocos em saúde. Plantas medicinais como a cúrcuma são fontes riquíssimas de compostos químicos potentes. Elas possuem atividade farmacológica real. E justamente por terem essa atividade, elas devem ser tratadas com o mesmo rigor científico, com a mesma consideração sobre dose, interações e segurança que qualquer medicamento sintético. E assim, nós chegamos à síntese do nosso raciocínio. A alta biodisponibilidade e a potência farmacológica são duas faces da mesma moeda. É essa potência que permite que a curcumina atinja concentrações no corpo capazes de gerar os benefícios terapêuticos que vemos nos estudos. Ao mesmo tempo, é essa mesma potência que, em indivíduos suscetíveis ou em combinação com outros fatores, pode sobrecarregar as vias metabólicas e, em casos muito raros, contribuir para um evento adverso. Não dá para ter o benefício sem a necessidade de cautela. Finalmente, depois de toda essa jornada científica, como nós, profissionais de saúde e estudantes, podemos traduzir esse conhecimento complexo em uma conduta prática, segura e racional no nosso dia a dia? Uma abordagem clínica equilibrada e baseada em evidências seguiria alguns passos. Primeiro, não entrar em pânico e não descartar todo o corpo robusto de evidências positivas que a substância possui. Segundo, e mais importante, investigar o contexto individual do paciente. Qual a saúde do fígado dessa pessoa? Existe alguma doença pré-existente? Quais outros medicamentos ela utiliza? Terceiro, avaliar o produto em questão. Qual é a dose? É uma formulação de alta biodisponibilidade? Qual a reputação do fabricante? E quarto, se o uso for indicado e houver algum fator de risco, considerar o monitoramento, acompanhando as enzimas hepáticas, ALT, AST, do paciente.
Então, para recapitular os pontos-chave da nossa aula. Primeiro, a cúrcuma possui um corpo de evidências forte e crescente sobre seus benefícios. Segundo, alertas de farmacovigilância são importantes, mas indicam uma associação a ser investigada, não uma causalidade já comprovada. Terceiro, o risco potencial está associado a formulações de alta concentração e absorção, e não ao uso culinário seguro. Quarto, a mesma potência que gera o benefício é a que exige cautela. E por fim, a lição mais importante: natural não é sinônimo de inofensivo. Eu gostaria de encerrar com uma reflexão sobre a natureza da própria ciência. O nosso objetivo como cientistas e profissionais de saúde não é criar heróis ou vilões moleculares, não é santificar ou condenar uma substância. O nosso papel é entender as nuances, é investigar as condições, em qual dose, em qual formulação, em qual tipo de paciente e em qual contexto clínico uma substância pode ajudar e em quais condições ela pode apresentar riscos que exigem cautela e monitoramento. E para a gente continuar essa conversa, eu deixo uma pergunta para reflexão. Como nós, enquanto comunidade científica e de saúde, podemos aprimorar a nossa comunicação com o público para explicar a complexidade de substâncias naturais como a curcumina, equilibrando a discussão sobre benefícios e riscos de forma clara, honesta e sem sensacionalismo? Se você gostou desta aula e a achou útil, curta, comente com a sua reflexão e compartilhe. Isso ajuda muito a fazer com que mais pessoas tenham acesso a informações científicas e equilibradas. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua companhia nessa jornada.